Poetorma do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 11, Maria Madalena nos Evangelhos Gnósticos. Na parte 6, a gente vai ver hoje os dois momentos que o Tomé cita Maria Madalena. No primeiro momento, na máxima 21, Maria pergunta a Jesus: como são os teus discípulos? A uma pergunta inocente, uma resposta longa de Jesus. Parecem-se com garotos que vivem num campo que não lhes pertence. Quando aparecem os donos do campo, dirão estes: deixai-nos o nosso campo. E eles desnudam-se diante deles e lhes deixam o campo. Por isto vos digo eu, se o dono da casa sabe quando vem o ladrão, vigia antes da sua chegada e não o deixará penetrar na casa do seu reino para lhe roubar os haveres. Vós, porém, vigiai em face do mundo, cinge os vossos quadris com força para que os ladrões não encontrem caminho até vós, e possuireis o tesouro que desejais. Sede como um homem de experiência que conhece o tempo da colheita, e de foice na mão ceifará o trigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no segundo momento, na máxima 114, uma afirmação polêmica de Pedro sobre Maria e em seguida a resposta estranha do mestre. Simão Pedro disse: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Respondeu Jesus: eis que eu a atrairei para que ela se torne homem, do modo que também ela venha a ser um espírito vivente, semelhante a vós homens, porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Esta é uma afirmação de Pedro que tem gerado muita polêmica entre os estudiosos dos primórdios do cristianismo. Atente que a antipatia dele para com Maria já fora abordada no texto de Pit Sofia, antes, no texto canônico, quando Madalena e outras mulheres encontraram o túmulo vazio e que Jesus tinha ressuscitado. Foram contar aos discípulos. Eles não acreditaram, porque essas palavras pareceram desvario. Lucas 24:11. Ela, em todas as tradições, quer nos canônicos, quer nos gnósticos, não era respeitada por Pedro, por conta de seu gênero feminino, como se abordou no Pit Sofia. Aqui, no entanto, a investida de Pedro contra Maria é muito forte. Ele fala mal de Maria, mas essa antipatia é extensiva a todas as mulheres, dizendo que elas não são dignas da vida eterna. Dá para entender sob a ótica atual tamanho absurdo? É óbvio que não. Para entendermos o pensamento deles sobre a relação entre homem e mulher, é imprescindível reviver a tradição e o costume do clima psicológico-cultural judaico-romano da época. Se o motivo de espanto, a colocação de Pedro, as mulheres não são dignas da vida, também, não menos curiosa, a resposta de Jesus de que ele masculinizará Maria para que ela venha a ser um espírito vivente semelhante aos homens e desse modo para entrar no reino de Deus. Que confusão, que ideia mais esdrúxula! Porque as mulheres teriam de virar homens, senão não teriam condições de entrar no reino de Deus. Mas é o entendimento da época. Só entenderemos porque Pedro pensava assim se incursionarmos no tempo, buscando na cultura do momento o porquê de seu pronunciamento. E o que as pessoas pensavam sobre a relação entre homens e mulheres.
Vários autores antigos esclarecem o assunto, inclusive filósofos, estudiosos de religião, cientistas naturais e médicos. Aliás, até ginecologista da época. Quando se lê o que esses autores dizem sobre gêneros, fica bem claro que não achavam o mesmo que nós, hoje, achamos a respeito. Muitos antigos sustentavam que as mulheres eram homens que nunca haviam evoluído. Seu pênis não cresceu. A vagina era um pênis invertido que jamais emergiu. Seus músculos não se desenvolveram inteiramente. Seus pulmões não tinham amadurecido. Suas vozes não engrossaram. Seus pelos faciais não cresceram. As mulheres eram homens que não atingiram a perfeição. Para eles, macho e fêmea não eram dois tipos diferentes de gêneros humanos, de seres humanos. Assim, hoje sabemos que mulher e homem são duas variedades distintas da mesma coisa. Para a cultura da época, como vimos, as mulheres eram, na verdade, homens imperfeitos. No mundo grego-romano, o domínio masculino constituía-se num ideal firmemente sustentado e raramente questionado. Era comum que os homens deviam afirmar seu poder sobre as mulheres que eram tidas como sexo frágil. Fica assim justificada a manifestação de Pedro sem contestação, na época, quando diz: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Pedro despreza Madalena conforme tradição dos homens na antiguidade, pela lógica de ela pertencer ao sexo frágil, de ser um homem incompleto. Gente, que babado. Talvez seja aí, né, que surgiu essa fala da mulher, é um sexo frágil. É difícil da gente entender isso, mas também não é impossível que tenha acontecido desta forma. Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração que o homem, ele vem de uma evolução do reino animal. Ele era selvagem até pouco tempo. Até pouco tempo a gente vivia no meio das cavernas, correndo atrás de bicho para matar e comer. Nós éramos selvagens, então um pensamento bem retrógrado como esse, que não tinha uma explicação lógica do porquê que a mulher tinha um corpo diferente do homem, até que dá para passar, né? Pela imaturidade e pela selvageria desses espíritos ainda, bem atrasados na questão da moral. Eu não sei quem foi que me perguntou ainda hoje, né? Algumas pessoas conversam comigo durante o dia, gente, depois eu esqueço, mas a conversa era assim: por que Jesus não tinha Madalena do lado dele o tempo todo? É porque os homens excluíam essas mulheres? É porque os homens não aceitavam? Mas quando eles queriam uma companheira, não era mulher que eles queriam, ou já tinha homossexualismo nessa época? Eu lembro que na faculdade, não é a parte religiosa, mas na faculdade a gente estudou isso, né? Que os homens, eles tinham a homossexualidade muito aflorada na época. Tinham uns banhos que eram feitos como se fosse um parque que a gente anda, passeia no meio das árvores, tinham banhos assim públicos. E os homens iam para essas banheiras aí e diz que eram um salve quem puder. Se eu não me engano, tem um filme do Calígula que mostra bem essa parte, né? Então, o homossexualismo, ele vem lá de trás como uma cultura, talvez explicada dessa forma, né? Os homens se interessavam por homens porque achavam que as mulheres eram homens também. Não tinham aquele discernimento que são duas formas de corpo da mesma raça e que precisam um do outro para procriar. Talvez eles não tinham esse conhecimento. Eu não estou aqui para falar se é ou se não é, porque eu não entendo muito disso. Mas eu lembro que na faculdade a gente falava sobre essa questão dos banheiros, das banheiras, né? Que os homens tinham uma tendência muito grande ao homossexualismo. Talvez venha daí também, né? Essa questão da lógica de pensar que todo mundo
é a mesma coisa, só que uns com o corpo diferente do outro significa fragilidade, que a mulher tinha o pênis invertido, não desenvolveu. É, é absurdo para os dias de hoje, mas lá atrás, pensando que a gente veio da selvageria, até que não é tão absurdo. Faz um pouco de sentido, né? Esse menosprezo pelas mulheres aí. O homem não se interessava, mas em compensação, eles se interessavam por homens que tinham desenvolvido. Não sei, não vou entrar nesse pormenor. Né? Mas eu já ouvi de falar que a homossexualidade era muito maior lá naquela época do que nos dias de hoje. Esse primeiro momento da Maria, né, que ela fala com Jesus sobre como que são os seus discípulos, e aí Jesus coloca, eles são todos crianças, moralmente todos crianças. E depois coloca essa outra questão, né, do porquê que tem que menosprezar a mulher. Então são duas colocações sobre Maria, assim, que se a gente trouxer para a nossa sociedade atual, ia cair num monte de lei de preconceito até não querer mais, né? Inclusive preconceito do próprio Jesus. Agora, cá para nós, passa pela cabeça de alguém que Jesus poderia ter qualquer tipo de preconceito? Que fulano ou beltrano é melhor do que ciclano? Então, para mim, essa passagem que eu estava aguardando tanto, gente. Passagem de Maria Madalena, o que ela fez, o que ela teve de importância. Quando eu achei que ia chegar ali, eu fiquei frustrada, porque por isso que falam, né, que a frustração nada mais é do que uma semente da expectativa, né? A gente fica lá criando expectativa e depois o outro não faz aquilo que a gente espera e a gente se frustra. Não é o outro que frustrou a gente, é a gente que cria. Eu estava certa que hoje a gente ia saber alguma coisa da Maria Madalena, assim, que fosse da sua atuação, da sua importância, né, dentro dos evangelhos, mas eu não sei se eu não soube compreender, mas as duas partes aqui para mim, tanto faz, não acrescentou em absolutamente nada. Ela perguntar quem são os discípulos, ficou mais claro do que nunca que Jesus pegou as pessoas imperfeitas para que elas pudessem se desenvolver, como ele mesmo dizia. Quem precisa de médico são os doentes. Então ele não pegou nenhum que fosse filósofo, nenhum que fosse um empresário da época, um cara de poder da época. Ele pegou pessoas simples e ignorantes. Assim como Deus nos fez simples e ignorantes, Jesus mostrou que através daqueles homens simples e ignorantes, eles iam se desenvolver e se tornar discípulos, que iam levar uma multidão de pessoas para seguir os passos de Cristo através deles. Então, a importância da Maria Madalena aqui nesse primeiro momento só foi dela perguntar para Jesus quem são os discípulos. Então não acrescentou em nada para mim. Pode ser que para alguém vocês tenham visto de uma outra forma. No segundo momento, ficou uma fala parecendo que Jesus é preconceituoso diante da... O que você acha da mulher? Então, os discípulos achavam que mulher era um homem invertido, que era frágil, que era um homem que não se desenvolveu. E Jesus aqui, ele não aparece dando o pitaco dele, né? A opinião dele não aparece. Pelo menos não que eu tenha percebido. Só se eu comi bola. Mas aqui não aparece a opinião de Jesus. Aqui o que aparece é a opinião de Pedro, a opinião de pessoas que eram bem atrasadas. Normalmente a gente vê vídeos, histórias envolvendo Pedro e ele bravo, né, com a Maria, e as pessoas às vezes pegam antipatia pelo Pedro por essa questão, né, de que ele não gostava das mulheres, que ele tinha raiva das mulheres. Mas será que também culturalmente, né, aí eu já vou levantar uma outra lebre que também não vai levar a gente para lugar nenhum, mas de repente ele sentia mais atração por homem do que por mulher, né? Aquela história da mulher suja, quando ela tá menstruada, ninguém pode chegar perto. Eles tinham uma série de coisas assim em volta da mulher. Porque talvez a sociedade era muito, como eu falei, eu estudei na faculdade, aí já não é a parte religiosa. Eles eram muito, mas muito mesmo. Era uma cidade
Eram várias cidades, melhor dizendo, né? Que cultuavam a homossexualidade pra caramba. E isso já vem da época lá dos selvagens, né? Porque lá eles também não escolhiam quem é homem, quem é mulher, eles pensavam. Não, eles agiam com instinto. A partir do momento que satisfaz o corpo, para eles está tudo certo, não importa quem. Importa o que eles vão fazer, né? Eu creio que seja mais ou menos nesse parâmetro, gente. Mas não acrescentou em nada do que eu esperava. Eu falei, ah, agora vai aparecer a Maria aqui atuando, fazendo alguma coisa, sei lá, né? Alguma novidade. Não deu muito certo o que eu pensei. E o que eu não pensei, para mim, não acrescentou, né? É bom a gente ter uma ideia de como a sociedade da época pensava, agia, até mesmo para a gente poder começar a compreender alguns antepassados nossos com os preconceitos, que hoje é tido como preconceito, mas que na época era a coisa mais normal do mundo, né? Assim como o homossexualismo lá naquela época, como na época dos selvagens, era algo natural, agia por instinto e pronto. Hoje o homem sabe exatamente aquilo que ele está fazendo, ele sabe exatamente aquilo que ele quer. Já não é uma selvageria, né? Apesar de algumas pessoas terem condutas ainda de selvagem, algumas condutas aí ainda parecem de selvagem, né? Estão mudando muito as coisas aí e não é para melhor. E aí não cabe a mim avaliar, eu não sou ninguém para isso, só sei que vamos aguardar. A gente ainda tem mais um bocado de livro pela frente aí, para ver se a Maria aparece fazendo alguma coisa que ela tenha uma importância na história, porque é isso que eu estou buscando. A importância de Maria Madalena nos evangelhos, ou em alguma coisa escrita, ou algum registro que diga que essa mulher não era só uma prostituta. Porque no meu íntimo, não sei por que eu penso dessa forma. Eu acredito que ela não tenha sido apenas uma prostituta, que foi tirado os 7 demônios dela e pronto. É só isso a importância dela no Evangelho, na vida de Jesus, não. Eu acredito que deve ter uma importância maior, não sei porquê, mas eu acredito que sim. E eu espero até o fim desse livro achar. Até mais, gente.